Aviso, esse vídeo é recomendado para pessoas que conseguem assistir mais de 1 minuto de vídeo, não se limitando a somente Reels, Stories, Feeds. Dito isso, sejam bem-vindos e aproveite o vídeo. Você já parou pra pensar por que a infância parece ser melhor, mais feliz, mais mágica? Achava até as situações mais simples coisa de outro mundo e que hoje parece não ter mais aquela graça de antes? Até mesmo quando a gente ganhava algo simples, tipo um doce ou uma cartinha do Pokémon, parecia ser algo magnífico, e aquela sensação de comer algo na infância que parecia ser muito gostoso, mas depois de comer a mesma coisa depois de adulto, não parece ser mais tão bom como se lembrava? Será que quando ficamos velhos, por consequência, ficamos mais seletivos também com as coisas? Ou até mesmo perdendo certos sentidos, sensibilidades, emoções, o paladar? Creio que eu e muitos por aí querem voltar àqueles tempos antigos, das brincadeiras de rua, das zoeiras de infância, das fases de escola, que naquela época a gente dizia: eu quero sair dessa escola logo, quero ser adulto. E a mãe falava: aproveite a vida, filho, porque depois você vai querer voltar e não vai ter como mais. E que a gente falava: eu nunca vou sentir vontade de voltar pra isso. Mas hoje em dia, olha só a ironia, a gente quer voltar por aqueles tempos antigos. Como era bom naqueles tempos de interclasse. Era bom demais aquela sensação de fazer um golaço no final de campeonato e sair gritando, zoando pra escola toda. Mas por que depois de adulto essa magia se perdeu um pouco? Por que o jovem adulto recém-formado busca tanto por prazeres carnais, às vezes caindo até mesmo para coisas ilícitas na busca de suprir essa tal felicidade e magia quando sentia quando era mais jovem, procurando achar aquilo que se tinha na infância onde se era mais feliz genuinamente? Bom, primeiramente, acredito que isso deve às ocorrências do dia a dia, responsabilidades, tarefas do dia a dia para nos preocupar, estudo, trabalho, e para quem já tem filhos, os cuidados na educação da criança, como creche, escola. Tudo isso pode contribuir para essa percepção e talvez uma frustração ou até mesmo um sufocamento. Isso explica porque antes parecia ser mais mágico na vida e hoje nem tanto. Afinal, a única coisa que uma criança saudável precisa se preocupar é em brincar, jogar, ir para a escola, lavar umas louças aqui e ali, comer e dormir. Sem se preocupar com o futuro, ou se vai conseguir pagar tal conta, se vai ter o que comer no dia seguinte ou não, se vai ter algum dinheiro sobrando para investir em algo que possa trazer retorno. Nada disso, até porque também nessa etapa da vida, raramente alguma criança se preocupa com essas questões de adultos. A menos que você seja um Heitor Paiva ou um Miguel Oliveira. Eu comecei com 13 e 6 meses depois eu já tava fazendo 55 reais no mês. É mesmo, é? Tchau quer biafar, tchau perexpar, tchau prevoar. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Essas são raras exceções e muitas das vezes essas exceções são meio que os pais que manipulam a criança para pensar ou agir dessa forma. Sem generalizar, não são todos, mas a maioria, se você pesquisar a fundo, você descobre alguma coisa nesse sentido. Pesquisando por artigos e teses de psicólogo e psiquiatra, eu vi muita coisa ali que faz sentido. Só que tudo é relativo, sabe? Envolve muitos fatores. Por exemplo, depende de como foi sua infância, se teve traumas, brigas, abusos, pressão psicológica por pais ou parentes. Esse tipo de coisa influencia bastante no geral. Mas normalmente as crianças possuem visão de mundo mais ingênua, mais espontânea, pois seus cérebros ainda não estão em desenvolvimento, então a tomada de decisões e planejamento a longo prazo ainda não é prioridade, e nem é definida em muitos casos. Esse desenvolvimento limitado faz com que as crianças vivam mais no presente, sem grandes preocupações com consequências futuras ou responsabilidades complexas. E quanto à responsabilidade, na infância nem tem, e quando tem, as únicas coisas que deve se preocupar é os deveres escolares, tarefas domésticas, comer e tomar banho. Isso quando a criança toma banho, né? Porque a criança só toma banho quando tá praticamente sendo arrastada pra dentro de chuveiro. Eu não vou banhar. Sabe por que eu não vou banhar? Porque eu não tô suja. A ausência de obrigações financeiras, decisões de carreira e responsabilidades familiares torna essa fase mais tranquila em termos de pressões sociais e até econômicas. Tem alguns jogos de PlayStation 2 que eu gostava muito de jogar, e uma delas eu creio que muitas pessoas gostavam muito de jogar na época também. Por exemplo, o Resident Evil 4...
também o Midnight Club. Também o God of War. Se tem uma coisa que criança tem, é imaginação. O faz de conta permite que elas escapem das limitações do mundo real e criem um novo universo ou um universo próprio, onde tudo é possível e as dificuldades são mínimas ou inexistentes. Isso faz um pouco de sentido, porque quando eu tinha 12 anos, na minha cabeça eu era o melhor jogador de futebol no mundo e iria jogar pelo Barça, naquela época ainda. Eita, criança sonhadora. Mas é óbvio que eu não era, né? Senão estaria jogando hoje em dia. E naquela época também eu fui humilhado 3 anos depois no Interclasse. Ai, que traumático. Mas enfim. Mas como dizia o famoso Cristiano Ronaldo, em minha cabeça, eu sou o melhor. Um fato também que é interessante e que ajuda é a segurança e o sentimento de proteção que a criança tem, porque ao ser cuidada por pais ou responsáveis, eles assumem o papel de prover segurança física e emocional, então a criança não precisa se preocupar muito com isso. Então, por essa questão dela se sentir mais segura fisicamente e emocionalmente, ela não precisa se preocupar com nada. E essa sensação de proteção e segurança contribui mais ainda para a sensação de leveza, pois grande parte dos problemas quem resolve são os pais, são outras pessoas e não elas mesmas. Essa sensação é tão bom, que até hoje tem muito marmanjo por aí que ainda mora com os pais. Não é uma crítica, mas é fato. Outra coisa é a falta de noção de tempo das crianças. Exemplo, elas não sentem a mesma urgência ou pressão para cumprir prazos como os adultos, que é uma maravilha. No máximo ali entrega uma tarefa mal feita ou copiada da internet e tá tudo certo. Até começar a ter que se preocupar com muitas coisas, aí começa a vida adulta frustrante. Alguns conseguem lidar melhor com essa transição, outros nem tanto. Uma delas, creio que muita gente vai se identificar, é o seguinte: tem pessoas que não conseguem sentar a bunda no sofá e jogar por mais de 30 minutos ou assistir um filme sem estar com aquele sentimento interno de que está perdendo tempo, sabe? Isso complica um pouco a questão de se divertir, porque sempre tem uma voz interior dizendo: sai daí, desocupado, vai fazer algo de útil, vai ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. Alguns problemas que já de cara você se depara é com um termo muito discutido e que produz muito debate até hoje no mundo dos gamers. É o síndrome do PC Gamer. Alguns dizem que isso não existe, outros falam que realmente passa por isso, mas é fato que muita gente tem essa questão. Eu vou explicar de forma resumida, mas o síndrome do PC Gamer é como se você tivesse um PC bem ruinzinho quando você era mais jovem e mesmo assim conseguia se divertir jogando de forma não fluida, e aí hoje, com condições de ter um PC bem melhor, não tem mais aquele ânimo para pegar e jogar por algum tempo. Mesmo com um computador com a capacidade de rodar um jogo no Ultra, na melhor qualidade possível e com taxa de quadros maiores. Talvez por questão de responsabilidade que antes não tinha e que hoje tem. Também talvez pelaquela mesma questão que eu tinha mencionado antes, de sentir que não tá fazendo algo útil. Isso é uma desgraça. Dá uma impressão que os jogos antigos eram mais divertidos. Ou será que eu tô ficando velho e por isso tô ficando chato com essas coisas? Eu tenho a impressão que o empenho dos desenvolvedores de antigamente não é o mesmo de hoje em dia para criar um bom jogo e só querem lucro e mais nada. Ou será que é porque o fato de eu ser criança ajudava a melhorar mais ainda o que já era bom antigamente? Bom, espero que o GTA 6 venha aí para quebrar minha cara, né? Pra mudar essa percepção minha. Um termo muito conhecido também e que ressignifica tudo e traz aquele sentimento fortíssimo que a gente carrega até hoje é a famosa nostalgia, que por definição é uma emoção ligada à lembrança de momentos vividos antigamente, e esse termo ilustra bem a questão do como a infância parece ser tão mágica e faz ter aquela saudade dos tempos antigos. Pode ser uma música, uma época da sua vida que você lembra com carinho, um lugar, uma pessoa, um jogo, um filme, N coisas, e cada um tem um sentimento fortíssimo com relação a isso. Eu tenho tantas lembranças boas, mas uma que me marcou muito foi na época das Lan House, principalmente para jogar o famoso GTA San Andreas. Que por sinal até hoje ainda faz sucesso na galera. O
O GTA San Andreas foi lançado em 2004, 21 anos depois, em 2025, ainda está em alta e você vê a galera jogando ainda, fazendo conteúdos e o pessoal ainda gosta de ver. Muito se deve a essa nostalgia que remete a uma época mais leve e feliz, que tudo que a gente queria é só sair causando caos no GTA sem se preocupar com nada. Lógico que também tem o mérito do jogo, que é indiscutível. Cada detalhe no jogo que colocar naquela época, o pessoal ainda hoje está descobrindo. Isso é incrível. A infância tem sua magia, mas dá pra trazer um pouco dela pra vida adulta. Só depende de como a gente escolhe viver o presente. Aí eu te pergunto, a vida é uma tremenda chatice e frustrante? Em alguns casos sim, mas em outros não. A gente tem poder de fazer hoje em dia tudo que a gente quis na infância e não podia por depender dos pais ou responsáveis, por questões de ainda ser criança e não ter acesso a algumas coisas ou conteúdos, ou até mesmo coisas que demandam custo financeiro. Mas a gente pode reduzir um pouco essas cargas ruins da vida adulta. Tem muitos exemplos bons por aí que pode te ajudar. Um disclaimer, algumas coisas que eu vou falar aqui agora, muitas pessoas podem achar besteira ou até mesmo clichê, mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante, igualzinho ajudou pra mim também. Se você é uma dessas pessoas, entenda que pra você pode até não servir, mas pra muitos outros vai servir, mas tem coisa que dá certo pra uns e não dá certo pra outros, mas alguma coisa com certeza se encaixará melhor em você. Lá ele! Tem algumas coisas que acontecem com muitos brasileiros, e não só os brasileiros, mas várias pessoas do mundo. É quando cai na rotina. Isso é um problema, porque vão se passando dias, meses, às vezes anos, e se a pessoa continuar nessa mesma rotina, ela pode desenvolver alguns problemas psicológicos. Sabe aquela sensação boa de experimentar algo pela primeira vez? Então, é sempre bom se propor algo novo para não cair na rotina. E o que é esse algo novo? Uma delas que é muito bom é cultivar hobbies. Pode começar a ser um hábito de ler livro ou fazer algum esporte, criar coisas como desenhar, aprender a tocar algum instrumento. Se você gosta de cozinhar, comprar um livro de receita e tentar recriar elas também ajuda muito. Visitar um lugar diferente, um lugar que você gostaria de ir, mas ainda não foi. Tudo isso ajuda bastante. Só um aviso de um camarada. Quando eu digo para experimentar algo novo, faça isso com sabedoria e juízo. Sai por aí fazendo tudo que der na telha, pode dar problema e piorar mais ainda a situação. Ai, não! Agora eu vou entrar num tópico aqui que muita gente é descrente, mas vamos lá. Desconecte-se da pressa. Mas o que seria isso? Bom, vamos lá. Algumas vezes é bom você diminuir o ritmo assim que possível. Se você tem a dádiva de conseguir relaxar, meio que até mesmo quase que meditar, experimente a prática do Mindfulness, que é meio que um tipo de meditação que você pode fazer à noite antes de dormir ou onde é mais tranquilo no seu dia. Isso não tem nada a ver com algo religioso, simplesmente é só você ficar com você e seus pensamentos, sem interrupção de ninguém ou celular. Nesse momento você pode colocar tudo que viveu no dia, organizando as ideias, focando no momento presente, ou mesmo tirando alguma lição boa que você viveu naquele dia e ver o que pode melhorar também. Tem uma coisa que me ajudou muito também: defina alguma meta boa para você cumprir e quando você conseguir concluir, você se dá o luxo de comprar um presente para você mesmo como recompensa. Isso requer muita disciplina, mas com o tempo você aprende e também não fica atolado em dívidas, que é outro problema que frustra bastante as pessoas quando ficam adultas, né? E quando eu falo de chegar na meta, não é pra dobrar ela não, tá? Não há. É pra você definir cada meta independente e quando você concluir elas, você passa pra próxima. Não é necessário ter várias metas, né? Porque pra quem tá começando, é melhor ir com calma e definir poucas, porque você consegue ir administrando também mais fácil, já que você não tem mais os pais pra ditar suas regras, né? E te impor limite, quem tem que fazer isso é você mesmo. Eu não tô aqui definindo e nem cagando regra não, mas eu tô falando uma coisa que deu certo pra mim e que pode dar certo pra você também. Mas não sai por aí comprando coisas adoidados sem fazer por merecer, porque o ser humano se acostuma fácil com as coisas e com o tempo até o ato de se presentear perde aquela graça. O famoso ditado, ânsia de ter e tédio de possuir. Fora as questões da dívida que você acumulou também. Não tem nada pior do que você chegar no fim do mês e pagar trocentas contas e não sobrar nada. Olha só, tô parecendo até um coach falando agora. Eu juro que essa não é a minha intenção. Mas é sério, com um grande problema na vida a menos, como o do financeiro, é ótimo e ajuda muitas questões. A psicológica também, principalmente.
Resumindo, tudo na infância era mais leve, mais fácil, e as coisas simples já faziam alegria porque a criança estava em um processo de desenvolvimento. Uma vida sem muitas responsabilidades, sem ter que cumprir um horário de trabalho apertado ou pagar contas, no máximo entregar ali uma tarefa de escola, fazer uma lição de casa e tá tudo certo. E elas não tinham noção o quão complicado é e às vezes quão aterrorizante a vida real e a vida adulta pode ser. Isso tudo tornava muito mais fácil viver realmente o presente. Já a vida adulta, além de ter que pagar as contas com o pouco dinheiro que ganha, ainda tem que se preocupar com a violência, com pessoas querendo te derrubar do trabalho, às vezes lidar com um relacionamento complicado, ou se cobrar constantemente para produzir mais, ganhar mais dinheiro, porque a mixaria que ganha mal dá para sobreviver. O medo também de chegar na velhice e não ter constituído nada na vida, muitas vezes se privar de se divertir com receio de estar perdendo tempo de vida ao invés de estar fazendo algo mais produtivo. Tudo isso ferra muito com a experiência adulta, e se a pessoa tiver alguns problemas como, por exemplo, ansiedade, depressão, isso agrava ainda mais. Se tudo que eu falei até aqui, você ainda sente que não consegue fazer essas coisas sozinha, talvez por falta de ânimo, ou procrastinação excessiva, sem vontade nem para sair de casa às vezes, talvez a sua questão é um pouco mais complicada que envolve o psicológico. Por isso é sempre bom procurar um psicólogo para resolver esses e outros muitos problemas que talvez você tenha e nem se dá conta. E eu sei que o homem, no geral, é um pouco preconceituoso com essas questões, mas procure ajuda. Você vai ver que com seu psicológico melhor, você vai conseguir tocar melhor a sua vida para frente. E quem sabe ter uma vida adulta mais leve e mais feliz, resgatando um pouquinho daquela sensação de quando era mais novo, de quando era criança. E com um psicológico forte também te ajuda a passar pelas barreiras da vida e tirar de letra muitos problemas que surgirão pela frente. É igual uma coisa que você sempre escuta por aí. Você pode ter uma vida maravilhosa, ter um carro bom, um videogame bom, um computador caríssimo de última geração, mas se você não estiver bem psicologicamente, de nada adianta. Você continuará triste, sem ânimo para nada. Nada te fará feliz ou irá te satisfazer emocionalmente. Resolvendo todas essas questões, você verá que a vida voltará a ter mais cor. Você finalmente conseguirá ter aquela visão mais feliz e mais positiva da vida. Aquela sensação boa de se maravilhar, se entusiasmar com as coisas. Muitas das vezes simples, trazendo de volta aquele sentimento bom daquela infância que você lembra com tanta saudade. Infelizmente ainda não criaram a máquina do tempo. Então, ao menos viver a vida adulta com sentimentos genuínos de infância fará uma grande diferença de como você leva a sua vida daqui pra frente. E você, qual foi aquele momento de infância que você queria reviver agora e que te marcou muito? Diga pra mim nos comentários pra ver se a sua história é um pouco parecida com a minha. Bom, esse é o vídeo. Um pouco sensacionalista, eu sei, mas é bom de vez em quando expor essas questões, dividir experiências, momentos, lembranças que com certeza muitas pessoas podem compartilhar das mesmas que as suas. E debater sobre isso é ótimo. Você sente que não está só, você sente que mais alguém pode ter passado por algo parecido, e se for algo ruim, ela pode ter ali uma solução ou uma ajuda que funcionou pra ela e que também possa servir pra você também. É isso então, até a próxima. Fui!